Aí ele ligava, dava uns prantos, Porque você é muito linda e não importa o que os outros dizem, não. Então sorri. Hey Cat, tudo bem? Eu sou a Mari, se você não me conhece, eu escrevo lá no blog modaplussizebrasil.com.br. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve e deixa seu like, que é muito importante, tá bom? Seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Bom, já peço desculpa aí por causa do barulho do moço que tá cortando a grama aqui, que fazer o quê? Infelizmente é isso, temos que lidar. E hoje temos uma convidada especial. E aí, mãe, tá tímida? Tô. Tá nervosa? Não. Tá tímida, minha mãe. Quem vê até pensa, né, que Por quê? Porque o vídeo de hoje é a continuação do relato do meu parto. Porque nada acabou quando eu vim pra casa com a neném. Muito pelo contrário, as coisas meio que começaram aí. Então, aí eu passei. Eu parei o relato dizendo que eu passei mal. Tive que voltar pro hospital e ser reinternada. Que eu cheguei em casa e fiquei. E tive uma crise, aquela crise lá que eu tive, me despedi da neném, beijei ela, achando que eu ia voltar de novo. Aí teve eu tive que ligar pro Rodrigo, o Rodrigo ir, porque faltou a carteirinha do convênio. Além de, assim, como a gente não morava junto, o Rodrigo tava na casa dele. E aí, que era, tipo, o oposto do hospital, ele tinha acabado de sair praticamente de casa, que ele tinha ido lá me ver. E aí ele teve que sair correndo pra levar o meu RG, que tava com ele, e a minha carteirinha, porque eu tava sem bolsa, tudo deixei com ele, porque eu ia pro hospital de novo. Teve a história do leite também. Você queria ter o leite em casa pra, se a neném chorasse muito, complementar. Você achava que ela tava chorando porque tava com fome, né? E aí, graças ao bondoso Deus, naquele dia, seu pai tinha trazido leite. Porque senão eu teria ficado, sei lá, o que eu dar pra essa menina comer, Porque eu voltei pro hospital, né? porque você desceu com seu pai, foi, e aí de repente, era eu e Valentina e eu. E o que eu ia dar pra menina, né? Então, graças a Deus, tinha naquele momento, seu pai tinha trazido o leite, porque a gente ficou naquilo, a gente não queria que você desse o leite pra complementar, pra poder insistir na amamentação. Porque tinha toda uma história aí toda uma história não, todo um incentivo pra que eu amamentasse. Eu sempre quis muito fazer isso. Só que, tipo, ela já ficou, os 2 dias que eu fiquei na UTI, ela ficou mamando a Aptamil. Ela acostumou mesmo. Em 2 dias ela já pegou o mau hábito. Ei. É mais fácil, né? Não é que pegou o mau hábito, é que a criança, ela aprende a sugar desde a barriga, chupando o próprio dedo, mas na hora da amamentação é que ela vai aprender a engolir, né? E lidar com essas coisas. Não, e outra, né? Tipo, na mamadeira o leite desce, né? Você suga, fazer força, né? E no peito ela passava 25 minutos mamando. Mas enfim. Aí, graças a Deus, meu pai já tinha pensado na possibilidade de eu né, ter que complementar com a Aptamil. Eu já pedi pra pegar o leite. E aí, quando eu fui pro hospital com meu pai, minha mãe ficou em casa com a neném. Aí você teve aquela crise de choro. O que você pensou, tudo. mãe? Aquela... Eu pensei que eu tinha que me manter calma e em pé. Era só o que eu pensava ali. Eu falava, eu tenho que ficar tranquila. Porque se eu não passar tranquilidade pra ela, ela vai ficar Quando pior. eu falei pra você que eu tava me sentindo pior de quando eu tava na UTI, o que você falou? É sério mesmo. Eu levantei, né? Fui acordar seu pai. Falei, tem que ir rápido, porque falta de ar é muito perigoso, né? Só pra contextualizar, a gente tava dormindo na mesma cama, minha mãe ia dormir comigo nessa noite. E a nenê tava dormindo do nosso lado. E aí eu comecei a passar mal. Isso. Aí, quando você falou que você tava com dor no peito, eu falei, não dá. Porque até então você tava reclamando, você tava com dor, não achava posição pra dormir, tudo isso é normal. É por causa da Pra quem cesárea, fez a né? cesariana é normal. Mas aí, falta de ar a ponto de ter dor no peito, não dava, né? Aí eu falei, melhor voltar. Ainda comecei a chorar, ainda respirando daquele jeito. Então, eu tinha que te acalmar, né? Pra você conseguir respirar e chegar até o pronto-socorro. Porque eu sei que se você não respirasse, tinha muito pouco tempo pra chegar no pronto-socorro. Mas eu não podia ficar te pilhando, nem pilhando seu pai. Então eu respirei fundo e vamos com calma. Nossa, eu lembro que eu falei assim, nossa, não acredito, eu ficava inconformada. E eu comecei a chorar, falei, não tô acreditando que eu vou voltar pra aquele lugar de novo.
E todo meu medo, além de tudo, era voltar pro pronto-socorro, que era onde teve a bactéria lá, com a cesariana, tipo com ponto, né? Eu lembro de falar assim pra você, você tem que ir com calma, que você pode chegar lá e só fazer uma inalação e voltar, você não sabe o que você tem. Então vai, porque é melhor prevenir do que não ir, mas assim, relaxa um pouco, né? Porque você ficou muito nervosa. E teve uma outra coisa. Durante a minha estadia na maternidade, quando eu desci da UTI e fui pro quarto, eu reclamei de falta de ar. E aí, tipo, eu fiz umas 2 inalações, mas não adiantou. Daí na terceira vez, a médica falou assim, ela tá muito ansiosa, vamos dar um calmante pra ela. E me deu um calmante e eu consegui dormir. Mas eu acho que todo mundo achou que era ansiedade. Eu também achei que era ansiedade. E até eu fiquei, sabe, tipo assim, com peso na consciência depois. Eu falei, gente, será que... No dia que eu fui pro pronto-socorro, que eu fiquei lá o dia inteiro com o pai, eu ficava assim, eu falei, Jesus, não é que eu queria ter alguma coisa, não é que eu desejava ter embolia, ou que eu queria ter alguma coisa, mas a minha consciência falava assim, eu tô movimentando todo mundo, tipo, meu pai guardou o dia inteiro de serviço aqui, e eu tô aqui o dia inteiro, tipo, minha filha lá com a minha mãe por conta de uma ansiedade, não é possível, não é possível. Então alguma coisa falava que não era só isso, entendeu? Então, mas todo mundo, na verdade, achou que era ansiedade, porque, na verdade, tinha ansiedade também. Tinha, é verdade. E é normal, né? Porque você queria amamentar, tava em todo o processo. Era normal a ansiedade. Mas o X é que nós nos prendemos na ansiedade e não observamos a falta de ar. Bem, eu sei que aí você desceu as escadas, graças a Deus, você desceu as escadas com seu pai e foi. E aí é que minha ficha caiu. Porque aí ficamos... Eu tava fazendo cocô, todo vídeo você faz cocô, no meio do vídeo. Linda, amor! Tava brincando no verso. Então, e assim, tinha o leite, mas não tinha mamadeira. Ai, é verdade, é verdade. Todas as coisas que a gente tinha ganhado no chá de bebê já estavam aqui, já no apartamento. Pra cá. E aí, a hora que você desceu, que seu pai saiu, assim, não deu muito tempo de eu ficar nervosa com a sua situação. Porque eu tinha que ficar... Uma criança berrando. Eu tinha que ficar nervosa. Nem ficar nervosa, mas eu tinha assim... E agora? O que eu vou fazer com essa menina? O que eu vou dar pra ela? E eu nunca mamei leite aptamil assim, só mamei no peito, né? Então eu nem tinha noção de medida. De nada. Graças a Deus tinha as informações lá no papel que o hospital mandou, né? Que era pra dar os 30 ml Que de quando água. a enfermeira falou, só ficava olhando assim, a boca dela mexia e não tava entendendo nada. Ainda bem que ela me deu tudo por escrito. Então, e aí eu fiquei assim, eu tinha que estar de prontidão, saber fazer o leite e achar uma mamadeira. Né? Tem o leite, vai dar onde no copo? Aí eu pensei mesmo em dar no copinho e dando de copinho. Nossa. Aí eu acho que a gente conseguiu falar com você pelo telefone. Foi ele, Que aí você falou, deve ter umas chuquinhas numa sacola de coisas que era pra... Que me doaram, me doaram. Né? Que tá lá embaixo, lá no quintal. É. E aí que eu fui fuçar, e aí tinha a chuquinha azul com o bico, que eu falei, vai ser esse bico, vai ser essa chuquinha, esterilizei tudo e paciência. Você vê, né? A gente tem todo, porque vai amamentar, porque tem que ter isso, e esterilizar, não sei o que, lá. O bico X que imita o bico do peito da mãe. Não, da emergência, né? É esse mesmo. Foi o que tinha lá. E assim, ela é muito pequenininha, então ela engasgava. Ai, que aflição. Né? E eu assim, morrendo de medo, né? Morrendo de medo. Minha responsabilidade é mais... Exatamente, porque assim... recém-nascido do... Se essa menina engasga, se acontecer alguma coisa, você é internada. E aí, o que eu ia falar pro Rodrigo? Né? Assim, só teve 2 filhos, não sabe cuidar. Mas o meu mais novo tem 25 anos, né? Fiquei muito insegura. E aí... Mas que não parece, não. Eu de cá, no hospital, tipo, eu tava tranquila. Porque pra mim, minha mãe ia cuidar melhor dela do que eu, entendeu? Naquela hora. E agora também, né? Você ficou tranquila. Mas eu tava assim, tranquila. Eu tava pensando em não ter nada e me recuperar. Lógico, eu tava preocupada, que não sabia se ela tinha feito cocô, porque ela ficou não sei quanto tempo sem fazer cocô. Então, mas nesse dia que você desceu, aí que eu ajeitei. Que eu achei mamadeira, tinha o leite, que aí eu fiquei com ela no quarto.
Né? Falei, agora tá certo, agora é receber notícias da Mariana e beleza. E chorou de quanto em quanto tempo vou dar e vamos assim. Aí eu chorei muito. Aí eu fiquei... Nossa, mãe, a gente não sabia. Aí deu pra eu sentir exatamente a dificuldade, né? De você ter ficado na UTI, ter voltado pra casa. E eu também estava naquela ansiedade de você chegar e você dormir e descansar. Que eu achava que se você dormisse, que você não dormia no hospital, você não... Gente, era um desespero. Ai, nem me fala, agoniante. A minha ansiedade era você chegar, você deitar e você dormir, que eu achava que quando você dormisse, tudo ia melhorar. Sim, aí você não conseguiu e voltou pro hospital. Aí, depois que eu consegui organizar, falei, eu tenho leite, eu tenho chuquinha, eu tenho fralda, beleza. Agora eu tenho como resolver, aí eu chorei. Ai, mãe, não vai chorar, senão eu vou chorar também. Aí eu chorei, Caramba. né? Porque depois ainda teve assim, seu pai ligando, né? Nossa. Seu pai ligando, porque aí Não vai ter como fazer esse vídeo sem chorar. cada coisa que acontecia lá, ele não podia chorar na sua frente. Ah, mas eu já sabia que ele queria ir pro carro pra chorar. Aí ele saía, ele dava alguma desculpa, que aí ele saía, ele ia telefonar e aí ele ligava aos prantos. Né? Então, você não tem noção do que está acontecendo aqui, você não tem noção de como ela tá assim. E ele tinha que te empurrar, né, na cadeira de roda para te levar ou no banheiro ou fazer os exames. Não, foi horrível. E ele via tudo isso que você contou no primeiro vídeo, que você fala que você tremia muito. Ele ficava desesperado, É porque ele via eu isso. eu não conseguia, porque eu tinha que fazer muita força. Porque eu tava muito preocupada em não encostar no vaso do hospital. Entendeu? Por conta da cesárea. E porque tava doendo também. E pra não pegar nenhum tipo de bactéria, nada. Eu tava com aquele negócio de bactéria na cabeça. E eu fazia muita força. Só que como eles aplicaram diurético na minha veia, eu ia tipo de 2 em 2 minutos. E assim, é uma situação que a gente fala que a gente não é nada, né? Porque eu tava mijada. Teve uma hora que eu tava sentindo o cheiro de urina em mim. De tanto que eu tinha feito xixi. Porque você vai no banheiro, você tem a força e tal, mas pra você segurar uma vez. Você vai era 150 quilos, né? Pesando em cima das suas pernas ali. Então, teve uma hora que você não tava mais fazendo xixi só no vaso, entendeu? Eu tinha respingado em tudo, então no final do dia ali eu tava mijada, eu precisava trocar de roupa, eu tava mijada. E assim, eles te deram muito diurético porque na verdade você não poderia ter feito 2 tomografias seguidas. Né? Pra eliminar Você fez uma contraste. tomografia com contraste e como ela deu inconclusiva, eles queriam fazer outra tomografia no mesmo dia. E pra fazer 2 tomografias com contraste, eles tinham que eliminar o contraste no pra poder eliminar do outro. Então, quer dizer, um monte de coisa assim que não era pra, né? Não era, o correto seria ter feito só uma tomografia e ter dado o resultado ali. Sim. Então foi muita coisa, eu imagino a É que eu acho que essa parte eu não contei, que quando eu cheguei lá eu tinha feito. Eu não lembro se eu contei essa parte. E que eu fui falando, daí ele pediu essa angiotomo, que chama. E aí aplicaram o contraste em mim, aí eu fiz, e aí deu inconclusivo. Deu. Vai pegar lá, vai. Então, e aí deu o resultado. E aí o resultado da primeira angiotomo deu inconclusivo, assim, uma suspeita, entendeu? Por isso que eu fiz uma outra. E eu achei estranho porque assim, o médico do pronto-socorro, isso tudo a gente ficava aguardando esperar o resultado do exame. E aí trocou os plantões. Aí quando trocou os plantões entrou um outro chefe lá do pronto-socorro que pediu uma outra. Daí ele catou e ligou. Eu lembro que esperou ele ligar pro cara que fez o exame pra ter um parecer antes de pedir essa segunda angiotomo. Porque realmente é muito invasivo, né? Tomar 2 vezes o contraste. Eu lembro que eu fazia xixi, eu falava, eu não tomei tudo isso de água. Era litros de água. Eliminou muito água. Litros. Tanto que quando eu me vi naquele... acho que o quê? 2 dias depois, parecia que eu tinha emagrecido assim, 20 quilos. E eu eliminei mesmo de água 20 quilos. Só que é impressionante na foto, assim.
o antes e depois. Até vou tentar depois colocar aqui pra vocês o inchaço do meu rosto. Então aí eu ficava assim, que o pai falava pra você? tentando cuidar da neném, fazer ela dormir, né? Isso tudo ainda a gente não sabia se eu ia ficar internada de novo ou não. Exatamente não. Exatamente, porque assim, você ficou acho que mais de 10 horas. A gente ficou, Né? o pai perdeu até o dia de serviço. E aí ele ficava ligando, não sei se de tempo em tempo ele ligava falando o que estava acontecendo. Eu sei que eu passei o dia vendo notícia, tentando acalmar ele, e passei o dia assim, também tentando me adaptar com a neném. Mas eu também achava que você, no final da segunda-feira, vinha embora pra casa. Eu não imaginava que ia ficar mais 5. Eu achei que você voltava logo. Quando falou que você ia ficar internada, né, e que a suspeita era embolia pulmonar, aí eu fiquei muito preocupada. Eu lembro que o meu pai saía, e eu conheço o pai, né? Eu lembro que ele saía, aí ele falou, vou carregar, ele tinha acabado a bateria do celular, ele falou, vou carregar o celular no carro. Daí acho que ele esperava carregar, daí ele te ligava e voltava. Voltava com o olho vermelho de chorar. Chorou muito. E a gente orando, e eu orando, e ele orando. Isso a gente já tinha passado, né, avisado todo mundo, avisado o pessoal da igreja, avisado a avó, né? Todo mundo orando. Todo mundo orando, todo mundo clamando, porque era assim. A embolia é uma coisa muito grave. A gente sabe que é uma coisa muito grave. Eu não tinha ideia. Porque, como assim, eu não. A única coisa que me incomodava era a dor no peito, eu não fazia ideia de que os vasos do nosso pulmão são tão fininhos que se formar um coágulo ali, acabou, já era. Você para de respirar, acabou, já era. Você morre. Então, ela é muito grave. E assim, a gente tinha ideia de que era muito grave. E aí tinha todo, assim, uma coisa de... Eu de fora, parecia muito que... Você também não estava acreditando que era embolia pulmonar, né? Porque aí o exame deu inconclusivo. E aí, eu não sei se era queria eu queria um exame que comprovasse, porque nenhum dos exames que eu fazia dava, entendeu? Porque até aí, o chefe lá do pronto-socorro, quando veio dar a notícia pro pai, depois que eu fiz a segunda, hoje eu tomo, e assim, cada exame que eu fazia, cada hora que passava, eu chorava. E tudo me lembrava o chorinho dela, porque o chorinho dela naquela época era tão agudo, sabe assim, de passar a cortina, de fazer... Eu já lembrava do choro dela, eu falava, gente, minha filha tá aqui. E eu lembro que eu tava muito emotiva. Eu falei, eu não quero ficar aqui de novo, Então, e aí a impressão que eu tive era que assim, você entrou numa coisa de negar, da negação de estar com embolia. Né? E eu acho que isso dificultou um pouco os diagnósticos. Porque se o médico tivesse falado pra você assim, olha, tá com embolia, você vai tratar ela, era uma coisa. Não. Ele falava, é isso, eu falava, não, outro exame, outro isso, outro aquilo, não. Tanto é que eles muitas vezes falaram pra você, Mariana, não é assim, você tem... Eles tiveram que insistir muito. Porque assim, eu que não queria ficar internada, e lógico, queria voltar pra casa, só queria que eles me dessem um remédio pra que eu conseguisse dormir. Só, e não sentir mais dor no peito. E aí, quando eu subi pra internação, eu lembro que, graças a um bondoso Deus colocou 2 pessoas lá dentro que ajudaram muita gente. E elas conseguiram que eu ficasse num quarto na maternidade. O que acontece? Lá no hospital, é o Hospital Salvalos, tá? Que fica aqui na Radial Leste. O que acontece? Quando você é reinternado com prazo de menos de 90 dias... Eles escolhem um exame nosso, que não é nada agradável, pra ver se você tem a tal da bactéria. E aí você fica em isolamento num quarto sozinha. E aí o meu plano não cobria um quarto sozinha, um apartamento. Mas como a gente conhecia essas meninas, ela conseguiu disponibilizar um quarto pra mim. Eu ia ter que ficar em isolamento de qualquer forma. Não foi nem assim que, por conta dela conseguir, é que é padrão do hospital. Sim, se a pessoa volta
com algum problema no prazo de 24 horas, a pessoa tem que ficar em 24 isolamento. horas não, no prazo de 90 dias. Se você voltou antes de 3 meses pro hospital, você tem que ficar. Aí tem que ficar em isolamento e tem que fazer esse exame. Uhum. Porque, se não me engano, é uma coisa Suave, é chama. uma coisa que o hospital tem que prestar conta disso, É, né? Por conta da bactéria. da bactéria do processo lá. Que aí protege você e protege as pessoas que estão lá também. E aí, beleza, eu fiquei lá. Só que assim, eu tava na aula da maternidade. Eu fiquei na maternidade, gente. Eu não poderia. Quando eu tive alta da maternidade e voltei pra casa, e eu reinternei como uma pessoa comum. Uma adulta comum. Eu não tinha criança, então não tinha acompanhamento de ninguém. Não tava gestante, então o Rodrigo teoricamente não poderia ficar comigo. E não era idosa, então eu não precisava de um acompanhante de 24 horas. Só que eu tive todas as regalias do que uma gestante teria. Por conta de eu estar de cesárea, tem todo também esse processo. Eu precisava de ajuda para tomar banho, né? Precisava de ajuda muitas vezes para levantar da cama e tal. Não para levantar da cama, mas para me ajeitar. Por exemplo, eu fiz vários exames durante a minha estadia lá no hospital, nessa uma semana que eu fiquei lá, então eu precisava de um acompanhante para me levar até esses locais de exame. Por exemplo, eu estava no 4º andar, só que eu tinha que fazer um eco no 2º andar. Outra coisa era isso, que eu ficava assim, apavorada. Toda hora que eu tinha que sair daquele quarto. E assim, eu ficava neurótica, assim, limpando a minha mão com álcool gel toda hora, lavando a mão, não sei o quê. E aí também foi o momento de eu me derramar, assim. Porque aí eu orei, sabe? Falei, não, Deus, o que o Senhor quer me mostrar com isso tudo? Eu orei, eu ouvia a música toda hora e preocupada com essa menina, porque ela não fazia cocô, lembra? Então. Isso na segunda-feira, beleza. Na terça-feira, o Rodrigo foi dormir lá. Porque ela tava com ela. E essa menina deu acho que show. Não, o primeiro dia ele dormiu comigo. Acho que os 2 primeiros dias ele dormiu comigo. Na terça-feira ele foi pra lá. Na terça-feira ele foi pra lá. Ele passou a noite lá. Ela gritou a noite inteira que Deus mandou. Essa menina chorava. Não tinha o que fizesse. Ainda bem que foi só na primeira semana, né? Que na segunda semana a mamãe nem viu isso. Meu Deus, como ela chorou. Ela chorou a noite inteira. Então aquela coisa assim, eu chacoalhava. E aí eu passava pro Rodrigo, aí o Rodrigo chacoalhava. Aí o Rodrigo passava pra mim, eu chacoalhava. Aí seu pai vinha. Estamos chacoalhando, neném. Aí seu pai vinha, chacoalhava um pouco. Aí, nossa, ela chorou muito de dor. Eu tenho certeza que era cólica, né? Porque ela tava tomando Apitamil, né? Direitinho. Então ela teve muita cólica na terça e na quinta, que foram se não me engano, foi os 2 dias que o Rodrigo... não, tá certo. Na terça ele tava lá com você. Ele tava comigo. Ela chorou só comigo. Na quinta, que aí ele foi. E aí ela chorou comigo. Aí acho que foi a Brenda que dormiu comigo lá. E depois outro dia foi a Carol. Então, ela chorou muito. Porque assim, nos dias que eu tava no apartamento, que foram os dias que eu tava sozinha, o Rodrigo dormiu comigo, que eram os dias que eu poderia ter um acompanhante lá pra dormir. Depois que saiu o resultado do meu exame, que deu que eu não tinha nenhuma bactéria, tudo bem que eu podia dividir o quarto, eu passei pra enfermaria. Mas o meu alívio, quando a moça da internação veio falar comigo dizendo que eu ia ficar na maternidade, foi assim, como se o andar da maternidade fosse trilhões de vezes mais limpos do que os outros andares, entendeu? Como se a maternidade... Olha o meu pensamento de leiga, viu, gente? De pessoa comum, desesperada pra não pegar bactéria no hospital e pegar uma infecção hospitalar. Eu falava assim, não, maternidade tem bebês e grávidas, não pode ter bactérias. Eita, que a câmera parou bem na hora, acabou a bateria. Então, daí o Rodrigo dormiu lá comigo até o dia que saiu o meu exame. Daí eu lembro que quando saiu o resultado do meu exame, eu fiquei aliviada, porque quando eu soube por que colhi aquele exame, eu fiquei já... Meu Deus, tô em isolamento, Senhor do céu, pelo amor de Deus. E aí quando eu saí, já fiquei aliviada. Só que eles me transferiram, tipo, na mesma noite, na mesma noite que saiu o resultado, eles me transferiram. Eu lembro que tipo, foi o dia que eu consegui dormir, sabe? Eu tava dormindo, daí eles chegaram às 2 horas da manhã, eles me acordaram. Tudo bem que toda hora eles acordavam pra fazer exame. Porque outra coisa que eu não sei que tem de hospital, que só de madrugada que eles fazem exame, gente.
Que eu acho que é por causa que o médico... Hospital, é assim. Eu acho que é por conta que o médico vai de manhã, né? Passa de manhã, então o médico tem que estar o resultado pronto, né? Eu acho que pode ser isso. Enfim, eu sei que eram 2 horas da manhã e eles me transferiram pro quarto. Eu fiquei do lado de uma senhora lá, que era no primeiro andar. Daí, tipo, aquela senhora tava, acho que é só área de pulmão, alguma coisa assim, que a senhorinha que tava dividindo o quarto comigo lá, ela tava com pneumonia. E aí aquele dia, quem foi dormir comigo foi a Carol, minha prima. Bom, mas aí Movimentamos a família inteira. tem essa A ainda, família porque... toda e os amigos também. Porque aí você não quer ficar o dia lá, você não quer ficar o dia inteiro lá sozinha, daí o pastor foi lá também me visitar, as meninas foram daí a Rê foi todos os dias, minha tia foi todos os dias. Eita! Então. E enquanto isso, eu só toda hora pesquisando. Eu lembro que eu marcava no celular assim, exames que eu fiz. Eu lembro que eu falava com a Fran todos os dias. Fran é a minha prima, que ela é auxiliar de enfermagem, né? Na Unicamp. E ela tem contato direto com os médicos lá, daí ela ficava me explicando, me falando. Falava, você já fez algum exame? Porque eu queria um exame que batesse o martelo, que comprovasse, entendeu? Que eu tivesse a embolia. Então aí ficou nessa teimosia um tempão. E aí, assim, a Valentina ficou bem, tomava o leite, né? De dia ela dormia, que era uma beleza. Eu lembro. Eu fiz até filme mostrando pro Rodrigo. Vou pôr um pouquinho do pedacinho do filme. Filmando nós. Filma aqui. Filma a Valentina. Já apertei, só filmar. Ah, tá. Olha aqui, olha pra isso. Olha a criança que chorou a noite inteira e não queria dormir com dorzinha. Ó pra isso, ó. Não quer acordar, não quer acordar pra mamar. Vamos! Você precisa acordar. Vamos mamar, nenê. Isso, acorda. Acorda, nenenzinha. Acorda. Vamos lá, vamos mamar? Outra dificuldade era o banho. Dar banho nela, nossa, meu Deus, ela era muito pequenininha. E eu tive muita dificuldade pra dar banho nela pequenininha. E aí, assim, ficou 3 dias sem fazer cocô. Então você foi no domingo, na segunda ela não fez, na terça ela não fez, na quarta ela não fez. Nossa, no terceiro dia eu já tava assim, eu já tava orando todos os dias pra ela fazer cocô, né? Mas no terceiro dia eu tava assim, Senhor, que não é possível. Porque eu sei que tem um tempo, assim, que recém-nascido pode ficar, tipo assim, que é considerado normal. Daí eu lembro que a gente pediu, eu tava falando com as enfermeiras lá, porque como eu tava na maternidade, outra coisa, eu estava morrendo de medo dos meus pontos infeccionarem, muito medo. Então toda hora que passava um obstetra lá, eu falava, doutora Dilce, pelo amor de Deus, vem aqui, vem minha cesárea. Daí eu ia lá, levantava a barriga e elas iam ver os pontos. Não, tá sequinho, tá bonitinho, tá tudo tranquilo. E ainda teve uma vez que eu chamei, ela falou, olha, você não tá mais na maternidade, doutora Dilson, não pode vir ficar aqui toda hora não, mas tava com muito medo de infeccionar. Então aí a gente ficou nessa, as meninas graças a Deus orientaram, né, direitinho, eu falava com as meninas, elas orientaram estimular ela pra fazer cocô. Nossa, foi eu lembro assim que eu fiquei assim, gente, agora eu sei, todo mundo fala que vó fica besta, né? E aí eu falei assim, agora eu sei que vou ficar besta, porque o dia que eu tirei a foto do cocô e me mandou, e eu chorei pra família inteira. E eu chorei a ver a foto de um cocô. E mandei pra família inteira, mandei pro Rodrigo, mandei pra mãe do Rodrigo. Eu falava, ai, tá tudo bem, graças a Deus. Mandei pra Sheila, mandei pra Dona Ana, mandei pra todo mundo, ela fez cocô, fez Que cocô, que felicidade. Falei, agora eu posso dizer, vó fica besta. Né? E a Joyce foi um dia lá também, a Joyce que foi te buscar depois, foi um dia lá e eu falei, Joyce, eu vou dar banho nela, dá uma olhada, porque a Joyce tem 2, né? Tem a Manu e a Bia, bem mais recente do que eu. Aí a Bia tem 6 e a Manu tem 2? 2, 3? Acho que é isso. Acho que é 2.
Aí a Joyce foi, né, me acompanhou, dando banho, não, tá certo, sim. E eu já tava com dúvida do umbigo, não sabia se tava cuidando certo do umbigo. O umbigo demorou pra cair, porque eu tinha medo de mexer no umbigo e ela sentir dor. E aí a gente descobriu que, na verdade, ela tinha que toda vez que trocasse a fralda, que tinha que limpar com o umbigo com um cotonete. E você só limpava na hora do banho, com aquele lencinho, né? Isso, que o próprio hospital deu. E, então, aí esse tumulto, né? Esse medo o tempo todo do que fazer, se tava fazendo certo, se não tava fazendo certo, né? E aí, nesse dia que a Joyce foi, olhou o banho, ai, graças a Deus. Também, a gente ficou achando que ela tava com fome, né? E teve um momento lá, não sei se foi na terça, ou se foi na quarta, que a menina falou que poderia aumentar para 50 ml, né? Que eu tava dando pra ela. E aí eu falei pra Joyce, Joyce, comentando com a Joyce, então a enfermeira falou pra eu aumentar, né? Eu tava dando só 30 ml, agora eu tô dando 50. E a Joyce, né? Mas 50, né? Como é que você tá fazendo pra calcular a medida do leite? Como assim calcular a medida do leite? Não é? Porque cada 30 ml não é uma medida de leite? Como que você tá calculando esses 20? E eu fiquei uma meia hora assim, 20? 20? Do que ela tá falando? Ela, Simone, são 30 ml de água, uma medida de leite, para mais 30 ml, mais uma medida de leite. A cada 30 ml, uma medida de leite. Como é que você tá calculando? Eu falei, eu não tô calculando nada, ninguém me falou isso. Mamãe, eu tava dando só água pra você, filha. 50 ml de água e uma... Aí ela, Simone, o leite fica fraco. Você aumentou o leite. Quer fazer bagunça. Eita, boleta, filha, Aí que eu, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Ela não faz os 60 e dá só 50, né? Faz os 60, põe 2 medidas de leite e dá só 50. E graças a Deus, não tinha, acho que eu tinha dado 1 ou 2 vezes a mamadeira de 50 pra ela só. Conclusão, né? Eu também tava anotando todos os remédios que estavam me tomando. Porque quando eu dei entrada na internação, eu falei, olha, o Dr. Manuel, que é uma obstetra, passou esse antibiótico, esse remédio, esse sentir dor, esse anti-inflamatório, eu coloquei lá. E eu não tinha ideia de quanto se gastava com isso. Então, inclusive, quando eu comecei o tratamento pra embolia, porque assim, o Dr. Thiago, que foi o doutor responsável por mim durante a minha internação lá, falou assim, olha, Mariana, não teve ainda um exame que comprovasse 100%, mas você tem todo um quadro clínico e todos os sintomas de uma embolia pulmonar. E a gente não pode ficar esperando sair um exame sem medicar você. Então, e você tá respondendo ao tratamento, então vamos continuar, você tá com embolia pulmonar. Só que ele falava isso e o médico do pronto-socorro me deu um diagnóstico de ICC, que é insuficiência cardíaca, alguma coisa. Eu vou colocar aqui. E aí eu ficava assim, não, mas um não sabe, o outro não sabe, então eu ficava teimando, porque não tinha um consenso entre os médicos, entendeu? Só que enquanto isso eu ia fazendo tratamento e ia melhorando. Eles entraram com o protocolo, né, de embolia pulmonar e você começou a respirar melhor. Então, começou a melhorar, o quadro todo começou a melhorar. Eu acho que um desses momentos, desses 5 dias aí de internação que foi muito difícil pra nós, foi que assim, eu filmava, né, nem todo dia eu mandava um filminho, né, oi mamãe. Todo dia. Oi mamãe, eu tô aqui, eu tomei banho. Eu já mamei, eu tô boazinha. Então, nenenzinha, vamos falar com a sua mamãe? Fala oi pra sua mamãezinha. Fala oi mamãe, tô aqui, acordada. Tô acordada. Conversando com vovó. Nenenzinha, fala oi pra sua mamãe. Eu converso com a minha vovó. Né? Eu fico olhando assim, a vovó chama. Neném, Valentina. Todo dia eu mandava um videozinho, mandava foto direto pra tentar deixar você tranquila.
E aí teve um desses dias, né, que aí você falou que o médico tinha dito que você não ia poder amamentar. Nossa. Esse dia foi também bem difícil. Que ele falou, olha, você vai... Porque até então, toda vez que eu fazia um exame, tomou contraste. Vai ter que ficar 2 dias sem amamentar, tá? Depois tomou outro contraste de novo, mais 2 dias sem amamentar. Você tá tomando anticoagulante, que é o que eu tomei primeiro heparina. Heparina, alguma coisa assim. Acho que tá bem. Que é intramuscular que fala? Uhum. Intramuscular. Daí depois passei pro xarelto. Daí eu falei, bom, vou ficar aí 1 mês sem amamentar. A menina ainda vai pegar meu peito, mas depois eu tento, vou continuar tentando. Até então, eu e Deus, a gente como é que fala, mãe? Quando a gente tem uma coisa... esqueci, não é o pacto, esqueci agora. Propósito? Não, é um voto? Não é essa palavra, mas enfim, eu tinha um compromisso com Deus dizendo assim, que se eu tivesse leite até eu terminar o tratamento, eu tentaria, né, amamentar ela. E o que acontece? Quando o Dr. Thiago chegou lá pra mim, ele falou assim, olha, Marina, você vai ficar aqui até, não sei até quando, né, mas vamos continuar com o tratamento para embolia, tomando xarelto, tomando anticoagulante, xarelto. Por mais 6 meses. Daí eu falei, eu vou ter que ficar 6 meses internada aqui. Daí eu comecei a entrar em pânico, né? 6 meses, imagina, os 6 primeiros meses da minha filha, eu em hospital. E aí até a gente chegou a cogitar de levar ela pra UV, mas eu não queria, porque além de tudo, ela não tinha tomado a vacina e nem feito registro. Então o Rodrigo, além dessa correria toda, no meio dessa correria toda, teve que correr atrás do registro. E a minha mãe teve que levar ela pra tomar vacina. Fomos eu e a Nete levar ela pra tomar vacina. Tem foto. Depois me manda. Aí, quando ele falou pra mim assim, olha, os 6 meses de tratamento vai ser via comprimido e vai ser em casa, só que você não vai poder amamentar. Daí eu falei, E o tratamento, e o tratamento era tempo mínimo de 6 meses. Né? Então é assim, era a sentença de que a Valentina não ia ser amamentada. Não é. Nossa, eu fiquei muito mal, porque foi isso que eu falei. A gente tava na esperança de você sair logo pra voltar e dar de mamar, e ela poder pegar. E quando a gente ficou sabendo que não poderia mais amamentar, foi... Não, e o médico falou assim pra mim. Daí eu falei, nossa, mas não tem nenhuma outra. Daí até uma amiga minha falou assim, tem a Clexane, que é um outro anticoagulante que gestantes tomam. Bem depois, quando eu voltei lá no hospital para fazer um outro exame, eu encontrei uma gestante que tinha trombose. Gente, ela toma todo dia ela toma uma injeção. Todo dia ela tem que ir no hospital. Ela sai do serviço dela e vai pro hospital tomar essa injeção. E cada injeção acho que custa R$90, não sei o preço. Eu sei que eles fizeram o cálculo lá de quanto ela gastaria durante a gestação toda, dava pra comprar um carro. E ela teve que lutar lá no convênio pra eles autorizarem também. Então assim, eu perguntei pra ele falou assim, não vale a pena porque o tratamento é muito mais, minucioso com a Clexane, porque é injetável, né, agulha, a injeção. E também não é certeza que você vai poder amamentar, que não vai afetar o seu leite. Daí virou pra mim e falou assim, você prefere que a sua filha não mame ou que ele tenha uma mãe, alguma coisa assim? O que você prefere, Mariana? Você prefere que a sua filha tenha uma mãe que não amamente ou que ela não tenha mãe? Foi exatamente isso. Então você tem que se cuidar, você tem que se tratar, porque o mais importante é que ela tenha a mãe perto dela, né? Então aí a gente teve que superar isso, né? E aí muita gente, eu lembro que a Joyce falou também, né? Que ela não conseguiu amamentar. Muitas mulheres, né? Têm dificuldade da amamentação, né? Às vezes não tem leite, não produz o leite suficiente, aí tem que complementar. Linda. Então a gente fica... Eu lembro que bastante gente queria se mobilizou assim pra me incentivar e pra me apoiar, dizendo, não é assim. Daí minha sogra falou, nossa, amamentei o Rodrigo só 3 meses, não sei o quê.
Só que assim, foi o que eu falei, né? A única coisa com que eu tive preocupação na minha gestação, digamos assim, foi em ter leite. E eu tinha bastante leite, então era uma Nossa, coisa que eu... tinha até... Até 6 meses eu leitinha. Engraçado que não secou, não empedrou nada, Não né? secou, não empedrou e eu não precisei tomar nenhum remédio também pra secar. Kika! Hoje é nossa Kika! E Foi assim, foram 5 dias de internação, mas durante os 5 dias de internação foi muita coisinha, né? interação também, nossa. E aí eu lembro que eu caminhava pelo hospital, eu ia caminhando pelo hospital, fazer, né, porque tem que fazer uma caminhadinha, e todo dia ia uma fisioterapeuta lá fazer uns exercícios comigo. Eu lembro que no primeiro dia eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Várias vezes. Que eu não conseguia respirar. E no último dia eu tava conseguindo fazer todos os exercícios. Daí eu lembro que o Rodrigo deixou a blusa dele, um moletom dele lá comigo, que eu enrolei e fiz. Sabe quando a gente é criança e faz um nenezinho de blusa? Eu lembro que fazia muito isso quando eu era criança. Daí eu fiz um nenezinho de blusa e óbvio, né? O moletom não pesava nada. Eu lembro que eu ficava tentando imaginar com a Valentina pra fazer as coisas em casa, tipo trocar, dar banho e tal, pra ver se eu não ficaria, você entendeu? Com falta de ar e indisposta. E aí, graças a Deus, chegou o dia da minha alta. Eu tava bem melhor. E a doutora do Thiago chegou lá e falou: a Mariana tá de alta, agora só vai esperar alguém vir, né, te buscar e vai continuar tomando remédio. E aí me passou um monte de encaminhamento. Vai passar com a hematologista para investigar de onde veio esse coágulo. Vai passar com o pneu para investigar esse pulmão e, né, me passou vários encaminhamentos. E aí eu fiz o tratamento, tomei durante 4 meses o xarelto. E eu não fazia ideia de quanto custavam esses remédios todos, porque até então eu estava sendo bancada, né, tomando remédio tudo pelo hospital. Só o xarelto custa R$280. Uma caixinha para Uma caixinha. dias, né? Isso, porque no primeiro mês eu tomava de 12 em 12 horas. Né? Os primeiros 15 dias. Né? Depois eu passei para tomar o de 20 miligramas uma vez por dia. Fora os remédios para cicatrização da cesárea. Porque tudo isso ainda estava de... Antibiótico, analgésico, anti-inflamatório. Porque até então eu ainda estava tomando. Eu lembro que eu tinha uma caixinha azul de comprimido que eu marcava assim. 7 horas. E assim, o xarelto principalmente não podia falhar. Não podia tomar, não podia deixar escapar nenhum dia do tratamento. E aí eu fiz, mas sempre preocupada, né? Em acertar os horários, não pular nenhum dia e tal, para não comprometer todo o tratamento. E aí, enfim, passou os 4 meses, fiz todos os exames com a hematologista, fiz exames no pneumo, fiz até um exame chamado... Como é que chama aquele exame que eu fiz? Que eu fui lá no... Espirometria? Não, espirometria viu que eu tenho asma. Né? Que segundo você eu tenho desde criança, não é isso? Teve até os 3 anos de idade, não dormia, não deixava ninguém dormir. A Valentina é um anjinho, porque a Valentina teve alguns dias de cólica, mas só. Mariana graças a Deus. não, até os 3 anos de idade não dormia. O primeiro ano de vida internou com 6 dias, com 15 dias. Não, internou com 8 dias, ficou 6 dias internada com bronquiolite. Mas enfim, o pediatra falou que poderia voltar essa Sim, asma. falou que é comum criança que tem asma melhorar na fase de adolescente, Por favor. mas voltar a asma na fase adulta. Ah, então. Aí, enfim. Daí eu fiz um outro exame do pulmão, que fiz até um negócio que era, não sei o que, nuclear lá. Que eu fui lá na Vida da Angélica, lá naquele... Cintilografia pulmonar. Cintilografia pulmonar. Fiz. E deu tudo bem, deu tudo certo com o meu pulmão, tudo e tal. Daí só que eu tava com uma tosse horrorosa. Eu tossia. E eu tava assim, tomando enalapril, quando eu tava internada, né? E eu nunca tinha tomado esse remédio antes. Aí, enfim, o pneumo falou que você não tem nada no pulmão, só que a tosse pode estar vindo da garganta.
que eu ficava assim com pigarro, né? Daí ele falou, ó, vai pro otorrino. Daí eu passei no otorrino, tudo, fiz os exames. E passei na cardiologista. Falei, olha, tô tomando esse remédio aqui assim, assim. A avó do Rodrigo, a dona Ana, falou assim que ela tomou esse remédio durante 2 anos e tinha essa tosse durante 2 anos. Seu pai tomou o captopril, né? Os derivados aí, todos os prios. Então, a cesárea eu fiquei 1 mês com ela. Com todos os pontos, sem tirar nenhum ponto. E eu lembro que eu levantava assim a barriga pra você secar pra mim. Tinha que deixar bem sequinho, né? Aí a gente usava o secador, né? Secava com toalha, com gás e tudo, e ainda passava o secador pra ficar bem sequinho. Eu não passei nenhum antisséptico, nada. O Dr. Manuel falava, só seca bem. Só isso. E aí, estamos aqui, né? Sobrevivemos. Sobrevivendo. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, mãe? Estamos aqui, sobrevivemos. Finaliza o vídeo aí, vamos ver se você assiste meus vídeos. Um beijo, outro beijo. Não, Eu só lembro- não. Se inscreve no canal, moça. Ah, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E clica no gostei, deixa um joinha, tá bom? Esse é o meu Instagram, me segue lá também, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Agora sim, vai, mãe. Um beijo, outro beijo e até o próximo vídeo.